Nos anos que antecederam o início da guerra, a política de Hitler carecia de uma linha clara. Em certos momentos, o Führer buscou aproximação com a Grã-Bretanha, imaginando que uma aliança com Londres serviria como prelúdio para lançar sua ofensiva final contra a União Soviética. Mais tarde, no entanto, mudou de perspectiva e preferiu anular qualquer influência britânica no continente, inclinando-se para um ataque preventivo contra a França. Para proteger seu flanco oriental, caso decidisse atacar primeiro no Ocidente, pressionou seu ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, a negociar com a Polônia com a intenção de firmar um pacto. Varsóvia, consciente do risco de qualquer atrito com Stalin e suspeitando, com razão, que Hitler apenas queria transformar a Polônia em um estado subordinado, respondeu com extrema cautela. Ainda assim, os líderes poloneses cometeram um erro grave por puro cálculo oportunista. Em 1938, quando a Alemanha penetrou nos Sudetos, as tropas polonesas aproveitaram para ocupar a região checoslovaca de Teschen, que reivindicavam desde 1920 por motivos étnicos, e estenderam sua fronteira até os Montes Cárpatos. Tal ação enfureceu Moscou e gerou alarme em Paris e Londres. Essa autoconfiança excessiva em Varsóvia acabou sendo funcional aos planos de Hitler. Com o tempo, ficou evidente que o projeto polonês de formar um bloco centro-europeu capaz de conter a expansão alemã, ao qual chamavam de Terceira Europa, não passava de uma ilusão. Em 8 de março de 1939, poucos dias antes de enviar suas tropas para ocupar Praga e acabar com o que restava da Tchecoslováquia, Hitler comunicou a seus comandantes militares sua intenção de destruir a Polônia. Afirmava que, dessa forma, a Alemanha poderia apropriar-se dos recursos poloneses e expandir seu controle para o coração da Europa Central. Estava convencido de que deveria subjugar a Polônia pela força, não por meio de pactos diplomáticos, antes de lançar sua ofensiva na frente ocidental. Na ocasião, também manifestou sua intenção de enfrentar o que chamava de democracia judaica dos Estados Unidos. Em 23 de março, as forças alemãs ocuparam o território lituano de Memel para incorporá-lo à Prússia Oriental. Hitler decidiu acelerar seus planos bélicos porque temia o ritmo de rearmamento da Grã-Bretanha e da França. No entanto, não deu importância às declarações de Chamberlain de 31 de março na Câmara dos Comuns, nas quais garantia apoio militar à Polônia. Em 3 de abril, Hitler deu a seus generais a ordem de preparar a Operação Caso Branco, ou seja, a invasão da Polônia, que deveria estar pronta para execução no final de agosto. Chamberlain, profundamente anticomunista, desconfiava de qualquer aproximação com Stalin e superestimava a capacidade defensiva dos poloneses. Não conseguiu articular a tempo uma aliança sólida que freasse a expansão alemã na Europa Central e nos Balcãs. Na realidade, as promessas britânicas a Varsóvia implicavam tacitamente deixar a União Soviética fora desse bloco. Para Hitler, alcançar um entendimento com Stalin era a chave que lhe permitiria iniciar sua ofensiva, primeiro contra a Polônia e depois contra a França e a Grã-Bretanha, mesmo que não contasse com aliados formais. O chamado Pacto de Aço, assinado com a Itália em 22 de maio, tinha pouca relevância, pois Mussolini considerava que sua nação não estaria em condições de travar uma guerra até 1943. Hitler, por sua vez, confiava em sua intuição de que Londres e Paris recuariam e não cumpririam suas garantias se a Alemanha atacasse a Polônia. A máquina de propaganda do Terceiro Reich intensificou-se contra os poloneses, apresentando-os como responsáveis pela agressão que, na realidade, estava sendo preparada contra eles. Paralelamente, Hitler assegurou-se de bloquear qualquer possibilidade de negociação diplomática de última hora, pois não estava disposto a repetir a experiência de ser privado de um conflito bélico em troca de concessões inesperadas. Para convencer a opinião pública alemã da necessidade de uma guerra contra a Polônia, Hitler recorreu sem hesitar ao ressentimento que persistia desde a Primeira Guerra Mundial. Lembrou ao seu povo que Varsóvia havia recebido a Prússia Ocidental e parte da Silésia após o odiado Tratado de Versalhes. A questão da cidade livre de Danzig e do corredor polonês, que separava a Prússia Oriental do restante do Reich, foi apresentada como uma afronta intolerável. Danzig e o corredor polonês, a desculpa perfeita.
Durante os primeiros meses de 1939, enquanto na Europa persistia uma calma superficial, o regime nazista concentrou-se numa faixa estreita que cortava a continuidade territorial entre o centro da Alemanha e a Prússia Oriental. Essa separação, imposta pelo Tratado de Versalhes, não apenas dividia regiões, mas alimentava um discurso de agravo e privação que se espalhava por todos os níveis do aparato ideológico nazista. Nessa mesma região encontrava-se Danzig, uma cidade com maioria de população alemã, administrada internacionalmente desde o fim da Grande Guerra, mas ligada economicamente à Polônia. Com o tempo, tornou-se o epicentro do esforço propagandístico e estratégico do Terceiro Reich. A tática de Berlim era apresentar o caso de Danzig como uma questão urgente de justiça nacional. Embora oficialmente se falasse em buscar soluções diplomáticas, os jornais afins ao regime inundavam suas páginas com manchetes alarmistas, relatos manipulados e acusações sobre supostos maus-tratos a cidadãos alemães. A intenção não era apenas construir um argumento para uma futura agressão, mas também preparar a população alemã para aceitar como legítimo qualquer ato extremo apresentado como defensivo. Simultaneamente, a diplomacia nazista operava à margem da legalidade. Em março, durante a comemoração da tomada da Tchecoslováquia, o governo de Hitler apresentou a Varsóvia uma proposta formal exigindo a anexação de Danzig e a construção de um corredor terrestre sob controle alemão. Essa faixa, essencial para o acesso marítimo da Polônia, não podia ser cedida sem renunciar à soberania nacional. Embora apresentada como uma oferta bilateral, o documento foi redigido de modo a tornar impossível aceitá-la sem humilhação. E assim ocorreu. A Polônia recusou. Essa rejeição foi o estopim para escalar a confrontação. A partir de abril, em Berlim, discutiam-se planos cada vez mais diretos para impor seus objetivos sem provocar uma reação imediata da França ou do Reino Unido. A guerra já não era uma possibilidade distante. Realizavam-se reuniões, ajustavam-se discursos e afinavam-se preparativos logísticos. Cada comunicado oficial mencionava provocações polonesas. Cada imagem mostrava supostos abusos, e cada declaração buscava posicionar a Alemanha como vítima. Dentro de Danzig, a situação evoluía de acordo com essa narrativa. Com o apoio do Reich, as autoridades locais começaram a agir como se a cidade já fizesse parte da Alemanha. Símbolos poloneses foram removidos, funcionários não alinhados foram expulsos e eventos públicos com estandartes nazistas foram organizados. Embora formalmente a cidade permanecesse sob mandato internacional, na prática já funcionava como uma extensão do Reich. Os protestos de Varsóvia em fóruns diplomáticos receberam apenas respostas vazias. Durante junho e julho, a pressão tornou-se mais evidente. Unidades foram destacadas perto do corredor polonês, exercícios militares de grande escala foram realizados e emissários enviados a diferentes capitais estrangeiras para garantir que qualquer intervenção futura fosse apresentada como uma resposta forçada. Era um plano de dupla via: preparar a população alemã para uma guerra legítima e, ao mesmo tempo, dissuadir as potências de intervir. De Varsóvia, a liderança política optou por manter a linha de firmeza sem avaliar completamente suas consequências. Ceder naquele momento significava validar as demandas de Berlim e enfraquecer sua própria posição regional. Embora mensagens das potências ocidentais garantissem seu interesse em evitar outra anexação forçada, os sinais eram ambíguos e variavam conforme o canal. Diplomatas poloneses detectavam contradições entre gestos públicos e conversas privadas, mas ainda assim mantinha-se a expectativa de que qualquer avanço alemão seria respondido. Essa leitura incompleta da situação externa não alterou o rumo do governo, que continuou a tomar decisões sob a premissa de que uma invasão ainda poderia ser evitada se a pressão fosse mantida por mais alguns dias. O aparato de propaganda do regime redobrou sua atividade. De estações localizadas na Prússia Oriental e em Danzig, transmitiam-se diariamente relatos sobre abusos cometidos por funcionários poloneses, detenções injustificadas, restrições econômicas, agressões. Esses relatos eram reproduzidos pela imprensa oficial e repetidos em comícios, escolas e organizações juvenis. Em todos os cantos do Reich repetia-se um lema: Danzig deve voltar para casa.
Nos últimos dias de agosto, o clima era de máxima tensão. Embora o conflito ainda não tivesse estourado, reportavam-se choques menores quase todos os dias na fronteira. Tiros, sabotagens, movimentos militares ambíguos. Muitos desses incidentes eram gerados deliberadamente para aumentar a pressão e criar a sensação de que uma reação alemã era inevitável. O tempo havia se tornado uma ferramenta política. Cada dia sem resposta internacional reforçava a ideia de que o Reich podia avançar sem enfrentar consequências reais. Foi então que se executou uma das encenações mais sombrias do regime nazista, o incidente de Gleiwitz. Na noite de 31 de agosto, um grupo de agentes da SS disfarçados de insurgentes invadiu a estação de rádio daquela cidade na Alta Silésia. Levavam uma mensagem curta em polonês, que foi transmitida parcialmente proclamando: "Atenção! Isto é Gleiwitz. A emissora está em mãos polonesas." Mas isso não foi tudo. Para reforçar a farsa, os agentes arrastaram até lá um camponês chamado Franz Honiok, preso no dia anterior por seu passado nacionalista. Ele foi drogado, vestido com um uniforme militar polonês e, ao chegar ao local, executado com um tiro. Seu cadáver foi deixado à vista como prova fotográfica do suposto ataque. Essa operação, parte de um plano mais amplo chamado Operação Himmler, tinha como objetivo criar uma justificativa imediata para a ofensiva já decidida. Hitler não precisava de agressão real. Bastava uma cena encenada, uma voz transmitida pelo rádio e um corpo uniformizado no chão para sustentar a narrativa de que a Alemanha apenas se defendia. Danzig, apresentado como símbolo de injustiça, tornou-se o detonador. O corredor polonês deixou de ser apenas uma questão territorial e passou a ser a linha divisória entre diplomacia fracassada e guerra declarada. Embora todos soubessem o que estava por vir, quase ninguém agiu. Enquanto a Europa hesitava, Berlim já havia decidido. A faísca estava acesa, só faltava deixá-la cair. Traídos pelo Ocidente, a Polônia sem aliados. Enquanto os dirigentes poloneses se convenciam de que a pressão alemã poderia ser contida com gestos firmes, nos gabinetes da Europa os sinais eram outros, mais sutis e perigosos, onde a direção real se definia sem tiros e sem aplausos. Em Londres e Paris repetiam-se promessas de apoio que nem sempre correspondiam aos movimentos reais, enquanto em Berlim se ajustavam os últimos detalhes para evitar que uma guerra com a Polônia se transformasse num conflito imediato contra as potências ocidentais. Foi nesse terreno ambíguo que se teceu o passo final rumo à catástrofe. Apesar da crescente tensão em torno de Danzig e do corredor, a postura das potências europeias manteve-se contida em gestos diplomáticos sem medidas concretas. Enquanto Berlim avançava em seus planos com total autonomia, os círculos políticos poloneses interpretavam os sinais estrangeiros como garantias implícitas de apoio, convencidos de que qualquer tentativa de anexação provocaria uma resposta imediata. No entanto, essa percepção baseava-se mais na repetição de promessas formais do que em avaliações reais da disposição militar. E em Varsóvia evitava-se questionar a solidez desses compromissos, mesmo quando os sinais de distanciamento começavam a se tornar evidentes. Ao longo do verão, enquanto Hitler acelerava suas ordens internas, as negociações com Moscou seguiam por um caminho diferente. Até então, a União Soviética mantinha distância de Berlim, mas também se mostrava cética em relação a Paris e Londres. As conversas que tentavam envolver Stalin em um acordo conjunto para frear a Alemanha eram marcadas pela desconfiança mútua, pela lentidão dos delegados britânicos e pela recusa ocidental em aceitar algumas exigências soviéticas sobre zonas de influência. Moscou não queria entrar em guerra sem garantias concretas e também não confiava na real disposição da França e do Reino Unido de se oporem imediatamente ao regime nazista. Nesse contexto, Hitler ofereceu aquilo que as potências ocidentais não quiseram ceder: uma divisão clara de territórios em caso de conflito. O acordo concretizou-se rapidamente e sem testemunhas externas. No final de agosto, a Alemanha e o RSS assinaram um pacto que surpreendeu o mundo, mas que para ambos tinha lógica direta. O Tratado de Não Agressão selava uma trégua entre dois sistemas opostos, mas o mais importante estava no documento adicional, reservado, onde se traçavam as linhas de divisão da Europa Oriental. Segundo esse acordo, a Polônia ficaria dividida em duas, os países bálticos seriam absorvidos por Moscou.
e Berlim teria via livre para avançar rumo ao oeste. Em Varsóvia, a notícia foi um golpe inesperado. Até então, as autoridades polonesas consideravam que a URSS seria, no mínimo, um obstáculo para Hitler, não um aliado circunstancial. As tentativas de obter informações diretas de Moscou não deram resultados claros e as respostas britânicas foram ambíguas. A percepção de isolamento aumentou, mas as decisões principais já haviam sido tomadas. As tropas continuavam concentradas na fronteira. Os discursos oficiais insistiam na unidade nacional e a possibilidade de se retirar de Danzig ou aceitar alguma fórmula de compromisso já não estava na mesa. O caminho da firmeza era o único viável, embora se baseasse numa rede de crenças sem sustentação em fatos. Do ponto de vista militar, os comandos franceses sabiam que não estavam preparados para uma ofensiva imediata, e o Reino Unido não tinha capacidade de mobilizar forças rapidamente. Ainda assim, os compromissos assumidos por ambos os governos perante a Polônia continuavam sendo reiterados na imprensa e nos canais diplomáticos. Falava-se em apoio total, honra compartilhada e consequências graves para qualquer agressor, embora, ao mesmo tempo, se evitassem ações concretas que pudessem desencadear uma guerra sem retorno. A esperança, não dita mas presente, era de que Hitler recuasse ou que alguma negociação de última hora abrisse uma saída. Em Berlim, essa ambiguidade foi interpretada como fraqueza. Hitler contava que França e Reino Unido não responderiam imediatamente se ele se limitasse a atacar a Polônia, e o pacto com Moscou reforçava essa percepção. Por isso, deu a ordem final de preparação para a invasão, fixando uma data concreta e estabelecendo que, em caso de reações adversas, os contatos diplomáticos seriam usados para ganhar tempo. Tudo indicava que o inimigo direto não era Paris nem Londres, mas Varsóvia, e que qualquer resistência seria breve se o ataque fosse rápido e com força esmagadora. Nos dias que antecederam a ofensiva, as embaixadas trabalharam ao máximo. Cartas foram enviadas, reuniões urgentes organizadas e advertências públicas proferidas, buscando frear o ataque sem ceder aparentemente. A Polônia continuava aguardando um sinal forte que nunca chegou, enquanto o governo britânico discutia cenários internos e o gabinete francês avaliava suas opções sem encontrar uma saída clara. A situação havia se estreitado tanto que qualquer passo parecia conduzir a um ponto sem retorno, mas ninguém queria ser o primeiro a mover de fato. Em Moscou, o pacto assinado era aplicado com precisão. Enquanto a imprensa soviética permanecia em silêncio sobre o acordo com Berlim, os preparativos militares na fronteira ocidental se intensificavam, com atenção ao mapa já acordado, embora os cidadãos não soubessem disso. A cooperação tácita com a Alemanha não implicava simpatia, mas conveniência. Stalin considerava que ganharia tempo, evitaria um choque imediato com o Ocidente e ampliaria sua zona de controle sem precisar disparar primeiro. Nesse cálculo frio, a Polônia era um obstáculo temporário que poderia desaparecer sem intervenção direta no início. As garantias oferecidas a Varsóvia nos meses anteriores, principalmente britânicas, foram interpretadas pelos poloneses como compromissos firmes, quase automáticos. Na realidade, nem França nem Reino Unido haviam definido um mecanismo concreto de intervenção imediata. A mensagem política de apoio total não correspondia à capacidade operacional nem à real disposição de entrar em uma guerra total por Danzig. Assim, enquanto os discursos em Londres e Paris insistiam na firmeza, os generais sabiam que não haveria ataque ocidental nas primeiras semanas e que a Polônia enfrentaria sozinha o primeiro embate. Mesmo com essas informações disponíveis em certos círculos em Varsóvia, não se modificaram as decisões centrais. Mantinha-se a ideia de que resistir alguns dias seria suficiente para que as potências aliadas interviessem, e que o país não podia ceder território sem comprometer sua soberania. A ideia de uma retirada tática ou de um acordo temporário com Berlim foi descartada por razões políticas, estratégicas e simbólicas. O resultado foi que, quando os tanques cruzaram a fronteira, o país estava sozinho, preso entre um inimigo aberto e outro que ainda não havia mostrado suas cartas. Assim, terminou o tempo dos discursos e começou o das armas.
Tudo o que poderia ter sido dito em escritórios, reuniões e telegramas foi enterrado pelo estrondo dos motores e dos tiros. A Polônia entrou em guerra sem saber totalmente, acreditando que ainda havia dias para negociar, sem imaginar que o território já havia sido repartido secretamente e que os compromissos mais repetidos eram, na realidade, apenas palavras flutuando em um mundo onde o silêncio foi mais forte que os gritos de advertência. O amanhecer do terror. Assim começou o 1º de setembro de 1939, às 4h30 da madrugada, nas proximidades de Danzig. Um encouraçado alemão disparou sem aviso prévio contra uma guarnição polonesa na península de Westerplatte, iniciando o ataque com rajadas de artilharia que estremeceram a costa. Ao mesmo tempo, unidades mecanizadas atravessavam a fronteira por diferentes setores em plena escuridão, executando um desdobramento sincronizado com prioridade em tomar pontos-chave antes do amanhecer. Estações de trem, cruzamentos estratégicos e depósitos foram os primeiros alvos. Paralelamente, aviões sobrevoavam áreas habitadas, provocando cortes de energia e danos materiais que paralisaram serviços essenciais, contribuindo para criar uma atmosfera de caos. Não houve declaração oficial, ultimato ou aviso prévio. A ação foi tão rápida e dispersa que, nos primeiros momentos, muitas autoridades polonesas acreditaram se tratar de incursões limitadas, mas, à medida que chegavam os relatórios de várias regiões, confirmava-se que não se tratava de um incidente isolado, mas de uma ofensiva coordenada que se expandia em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Em várias localidades próximas ao limite ocidental, os habitantes acordaram ao ouvir explosões e rajadas vindas de diferentes pontos. Alguns saíram de casa acreditando que eram exercícios, outros fugiram sem saber para onde. Pequenos grupos de soldados poloneses tentavam bloquear alguns acessos, mas a passagem dos veículos inimigos era rápida e constante. As rotas haviam sido previamente marcadas e os alemães chegavam por áreas desprotegidas. No sul, atravessaram passagens montanhosas sem resistência, enquanto da cadeia de comando alemã eram emitidos relatórios sobre o avanço em diferentes setores. Em Berlim, foi divulgado um comunicado oficial que justificava a operação como uma reação forçada. Na realidade, o desdobramento havia sido preparado antecipadamente, seguindo uma sequência planejada que não deixava margem de erro. Logo que o sol nasceu, várias cidades polonesas já estavam sob pressão, incluindo Cracóvia, que sentiu o rugido das aeronaves sobrevoando seu espaço em trajetórias retas, como se quisessem mostrar que podiam fazê-lo sem oposição. E em Varsóvia, a capital, o ambiente tornou-se denso e carregado, com sirenes tocando cada vez mais alto enquanto os habitantes tentavam entender o que estava acontecendo. Já que as informações oficiais demoraram a chegar e por um bom tempo, as rádios transmitiam música ou programas normais, até que, pouco depois das 6 da manhã, o governo confirmou que o país estava sendo atacado pela Alemanha em várias frentes e ordenou que todas as unidades mobilizadas assumissem suas posições, enquanto pelos microfones se pedia à população que mantivesse a calma, embora muitos já soubessem que essa calma não retornaria tão cedo, porque os ruídos da artilharia e dos aviões não paravam. Nas estações de trem, centenas de pessoas se amontoavam, tentando viajar para o leste, afastando-se da frente ocidental, onde os primeiros trens foram desviados ou cancelados por motivos de segurança. Em algumas pequenas cidades, nem havia tempo para fugir, pois tanques e veículos blindados surgiam tão rapidamente que assumiam o controle sem encontrar resistência. Nesses lugares, os primeiros civis começaram a se tornar vítimas colaterais, entre tiros cruzados, desmoronamentos ou simplesmente por estar no lugar errado, enquanto os comandos poloneses tentavam se reorganizar diante de um ataque que não seguia uma linha reta, mas avançava por eixos distintos, rompendo defesas fixas e concentrando-se em cortar as rotas de comunicação entre as principais cidades, onde cada minuto significava a perda de outro ponto estratégico. Às 8 da manhã, já se falava de múltiplos confrontos em áreas como Tuchola, Mokra ou Muawa, onde algumas unidades polonesas ofereceram resistência imediata, causando algumas baixas às forças invasoras. A diferença de recursos era visível desde o primeiro choque, pois enquanto os defensores usavam cavalaria ou canhões antiquados, do outro lado chegavam colunas com apoio aéreo constante, coordenação por rádio e reforços próximos.
Por isso, em alguns setores, o avanço foi mais lento, mas não parou. E às 10 da manhã, vários aeródromos poloneses já haviam sido bombardeados, deixando parte da aviação nacional fora de combate antes mesmo de decolar, o que dificultou ainda mais a organização de uma defesa aérea eficaz. Enquanto isso, a rádio oficial divulgava os primeiros comunicados militares em tom firme, informando que o país resistiria e não cederia à agressão. Em Danzig, o ambiente pré-ataque havia sido moldado por semanas de propaganda, expulsões e gestos de desafio ao mandato internacional. O controle alemão se consolidou rapidamente com o apoio de unidades locais, enquanto a Marinha garantia acessos estratégicos e os símbolos poloneses desapareciam sem necessidade de confronto aberto. A ação fazia parte de uma operação maior, onde bombardeios e ocupação simbólica andavam lado a lado. Essa mesma fórmula, já testada em outros territórios, gerou entre a população uma sensação de inevitabilidade. Nas localidades ainda não atingidas pelo avanço, relatos de deslocados, o barulho distante de explosões e notícias parciais alimentavam uma ansiedade crescente, enfraquecendo qualquer tentativa de resistência espontânea. Ao meio-dia, o presidente polonês e os altos comandos militares já estavam reunidos tentando decidir os próximos passos, enquanto de Paris e Londres multiplicavam-se as chamadas diplomáticas. Embora ainda não houvesse uma declaração formal de guerra contra a Alemanha por parte das potências ocidentais, já se falava em consequências graves. Os governos tentavam confirmar se a invasão era total ou parcial, se tratava de uma manobra temporária ou de uma campanha extensa. Mas no terreno não havia dúvida do que estava acontecendo, pois os trens militares continuavam avançando por linhas férreas ocupadas, os caminhões de suprimentos chegavam sem pausa e os mapas de operações do exército alemão indicavam que não se tratava de uma provocação limitada, mas do início de uma operação completa destinada a desarticular a estrutura defensiva do país em menos de uma semana. Ao longo da tarde, os confrontos continuaram em diversos setores. Enquanto as comunicações se tornavam cada vez mais complicadas, mensagens demoravam a chegar ou se perdiam em interferências. As lideranças locais começaram a tomar decisões autônomas por não poderem esperar ordens do centro. Nesse caos, muitas unidades ficaram isoladas, presas entre duas colunas inimigas ou cercadas sem saber, levando a rendições prematuras, deslocamentos caóticos e confrontos desesperados, onde não se tratava mais de deter o invasor, mas de resistir o máximo de tempo possível até se reorganizar. Enquanto isso, do outro lado, as divisões continuavam sua marcha sem pausa, capturando arsenais, estações de trem e pontos de observação, sempre com a vantagem de decidir o ritmo, o momento e a direção do próximo passo. Tempestade de ferro, tanques, Stukas e colapso polonês. O segundo dia de setembro amanheceu com colunas de blindados avançando sem pausa por estradas empoeiradas, cruzando vilarejos destruídos e campos limpos. As formações alemãs não paravam para consolidar posições, apenas seguiam seu curso para o leste, conectadas por uma cadeia contínua de veículos leves, caminhões com infantaria e seções de artilharia autopropulsada. Do céu, o barulho dos motores em mergulho era ouvido antes mesmo de os projéteis atingirem o solo, e os esquadrões de bombardeiros táticos semeavam o pânico em cada ponto onde se reunia uma resistência improvisada. Na primeira semana, a combinação de rapidez e precisão aérea quebrou todos os esquemas previstos pelos defensores, que não conseguiam manter contato entre unidades nem reorganizar linhas de contenção. À medida que as forças motorizadas avançavam pelas rotas principais, muitas guarnições ficavam cercadas sem ter disparado um único tiro. Nos centros de comando alemães, o avanço era registrado como uma sequência fluida e ininterrupta. As unidades não seguiam um eixo fixo, mas modificavam suas rotas conforme o terreno e a situação imediata. Em vários setores, as linhas polonesas desapareciam do mapa antes de oferecer resistência, deixando amplas áreas abertas. Os relatórios indicavam que muitas formações inimigas atuavam isoladas, sem saber onde estavam suas próprias reservas nem de onde poderia vir o próximo ataque. As ações aéreas focavam em cortar acessos logísticos e semear confusão nos pontos de reorganização, dificultando qualquer contra-ordem.
Em vez de consolidar zonas conquistadas, as forças alemãs priorizavam a velocidade. Quando uma defesa sólida era detectada, não se insistia. Ela era contornada ou deixada para trás. O importante não era ocupar, mas continuar. Essa lógica quebrava os esquemas tradicionais e anulava qualquer possibilidade de recuperação tática por parte do comando polonês. No dia 3 de setembro, enquanto a atenção internacional se concentrava nos anúncios de guerra da França e do Reino Unido, as divisões alemãs continuavam a atravessar rios sem oposição real. As estruturas defensivas que a Polônia erguera na fronteira ocidental tornaram-se inúteis ao não frearem o avanço inicial. Nesse momento, os Stukas começaram a operar quase sem restrições, realizando ataques repetidos sobre tropas em retirada e semeando o caos no tráfego militar. Em vários setores, batalhões da cavalaria polonesa foram surpreendidos em campo aberto, sem possibilidade de abrigo. Alguns tentaram reagrupar-se nas florestas, mas a aviação já conhecia os pontos-chave de reunião e agia com antecedência. Não havia trégua nem pausa. Os aviões retornavam várias vezes aos mesmos alvos até que se calassem. As colunas mecanizadas alemãs, muitas vezes sem cobertura direta, penetravam no interior do país em velocidade constante, encontrando vilarejos vazios e rotas desimpedidas. Não precisavam limpar as áreas conquistadas porque o objetivo não era ocupar, mas seguir avançando. A coordenação entre unidades era mantida graças a uma rede de mensageiros em motocicletas e veículos leves que iam e vinham sem descanso. Do alto comando alemão, o impulso era não parar por nenhum motivo. Isso implicava deixar nos lados da estrada focos de resistência sem eliminar, algo impensável em campanhas anteriores. Mas nesses dias confirmava-se que a tática funcionava. Ao deixar os retardatários para trás, a frente tornava-se mais confusa para o inimigo, que já não sabia onde estavam os pontos críticos. O comando polonês já não conseguia dirigir o que acontecia no terreno. As conexões logísticas estavam quebradas em vários trechos. As ordens demoravam a chegar ou não chegavam. E algumas divisões se moviam sem coordenação central. As posições defensivas destinadas a deter blindados não seguiam nenhum critério estratégico, e os poucos efetivos bem posicionados ficavam isolados após o primeiro impacto. Em várias regiões, as unidades alemãs surgiam sem aviso prévio, recolhiam suprimentos e continuavam sua marcha sem parar. Não seguiam uma direção previsível, tornando impossível montar uma resposta antes que tudo fosse ultrapassado. O caos se espalhava nas áreas atrás das linhas de combate. Caravanas de deslocados, soldados feridos e patrulhas dispersas chegavam a vilas onde ninguém sabia o que acontecia. Tentativas de refazer o controle territorial eram inúteis, pois a frente já não existia como tal. As colunas inimigas não avançavam em bloco, mas em trajetos independentes que alteravam qualquer tentativa de previsão. Enquanto alguns destacamentos chegavam com antecedência a pontos-chave, outros faziam desvios inesperados. Essa fragmentação mantinha o ritmo do avanço e anulava qualquer estratégia defensiva organizada. Quando parecia que uma área resistia, o ataque vinha por um flanco desprotegido ou pelo ar. Até 5 de setembro, várias cidades centrais já estavam ao alcance do inimigo, sem confrontos diretos. Funcionários civis fugiam sem dar aviso e os entroncamentos ferroviários ficavam bloqueados por trens abandonados ou bombardeados. Algumas unidades ainda em movimento eram detidas antes de completar sua rota. Em certas regiões, a artilharia alemã atuava com precisão que só podia ser explicada por reconhecimento prévio do terreno. Nos arredores de Łódź, um grupo polonês tentou montar uma operação de contenção, mas foi atacado por fogo cruzado antes de iniciar o avanço. Os tanques inimigos, conhecendo bem a região, escolhiam caminhos menos movimentados para surpreenderem áreas não vigiadas. Durante o 6º e 7º dia, os comandos poloneses já falavam em recuo geral para o leste, mas muitos setores não conseguiam se mover por estarem isolados. Em alguns casos, os chefes de unidade recebiam ordens contraditórias ou sem sentido, enquanto os relatórios falavam em perda total de contato com divisões inteiras. No sul, a resistência em áreas montanhosas tentou deter veículos leves com obstáculos naturais, mas foi superada por unidades que desviaram e atacaram pela retaguarda. A ideia de formar uma segunda frente de defesa foi descartada por falta de tempo ou meios. Enquanto isso,
Os alemães ocupavam pontos-chave como depósitos, travessias fluviais e antenas de rádio, sem necessidade de combates prolongados. No dia 8 de setembro, Varsóvia estava quase cercada. As forças enviadas para reforçar a defesa mal conseguiam chegar, enquanto outras ficavam presas em rotas já ocupadas ou intransitáveis. Do lado de dentro, as autoridades tentavam organizar uma resistência urbana sem informações claras sobre os movimentos inimigos. O avanço alemão foi rápido demais, e o que restava do sistema defensivo começou a se dissolver sem possibilidade de resposta coordenada. A semana começou com ataque surpresa e terminou com metade do país fora de controle. Em apenas 7 dias, a combinação de tanques rápidos, aviação tática e comando flexível superou qualquer previsão. O exército alemão não precisava ocupar tudo o que atravessava, bastava avançar. Nesse ponto, o que viria depois já não dependia de linhas defensivas, mas de uma realidade impossível de reverter. O inimigo não tinha tempo para se reorganizar e cada nova tentativa era esmagada antes de começar. Sem poder detê-los, um exército polonês totalmente superado. As formações polacas destacadas nas regiões do sul e do norte não conseguiam conectar-se entre si. No centro do país, as divisões estavam mal posicionadas e não tinham instruções claras. Algumas unidades, como as do Grupo de Exércitos Prússia, ainda não estavam totalmente mobilizadas quando foram atingidas diretamente pelos ataques inimigos. Esse agrupamento, planejado como força de reserva, nunca operou de forma unificada, e seus regimentos foram deslocados para diferentes pontos sem coordenação ou apoio aéreo. Ao longo daquela semana, os planos no papel perderam sentido diante de uma ofensiva que não dava trégua nem seguia os padrões esperados. Na Zona Norte, as unidades polacas não conseguiram deter o avanço inimigo. Houve tentativas de resistência em diversos pontos, mas os bombardeios iniciais desorganizaram toda a resposta. Algumas formações ficaram sem capacidade de manobra antes mesmo de abrir fogo. Os oficiais tentavam reagrupar tropas, mas muitas rotas estavam bloqueadas e outras já ocupadas. A retirada tornava-se confusa, com estradas cheias de soldados isolados, pessoal não combatente e transportes inutilizados. A descoordenação aumentava à medida que os pontos de encontro ficavam fora de alcance. Enquanto isso, no sul do país, as forças destinadas a defender as regiões montanhosas enfrentavam dificuldades semelhantes. As unidades em Cracóvia e arredores de Katowice estavam dispersas, mal abastecidas e sem contato regular com o alto comando. Alguns regimentos aguardavam reforços que nunca chegaram, enquanto outros se deslocavam para áreas já atravessadas por unidades inimigas. O comando polaco tentava reagir, mas a falta de visão real sobre a situação geral tornava impossível tomar decisões coerentes. Sem meios de transporte modernos, era impossível acompanhar o ritmo vertiginoso das colunas alemãs. Muitas unidades se deslocavam em trens que ficavam paralisados após os bombardeios ou por estradas de terra onde os veículos falhavam com frequência. Diante desse cenário, os comandos tomavam decisões em movimento guiados pelo pouco que podiam observar. A situação piorava porque as rotas de ligação estavam fragmentadas e as mensagens demoravam a circular, obrigando os chefes regionais a agir com autonomia em um ambiente cada vez mais caótico. No âmbito político, as mensagens de apoio do exterior não eram acompanhadas de ações reais. Embora a França e Grã-Bretanha tivessem declarado guerra, não foi iniciada nenhuma ofensiva efetiva no oeste. O comando polaco continuava esperando a abertura de uma segunda frente, mas ao ver os dias passarem sem mudanças, o moral começou a decair. Ainda assim, foi ordenado resistir em todos os pontos possíveis, embora as chances de sucesso diminuíssem a cada hora. As decisões do alto comando eram tomadas sem uma visão clara da situação, e muitas ordens chegavam desatualizadas aos destinatários. As forças aéreas polacas, muito reduzidas e com poucos aviões operacionais, não conseguiam cobrir todos os frontes. A maioria das aeronaves era usada para observação ou missões pontuais sem grande efeito. Os pilotos não tinham pistas de decolagem seguras e os ataques inimigos às bases obrigavam-nos a deslocar-se constantemente. No solo, a defesa antiaérea era escassa e concentrada em algumas cidades, sem poder proteger as colunas em movimento.
A superioridade aérea inimiga tornava qualquer deslocamento uma tarefa arriscada. As unidades que tentavam estabelecer uma nova linha de defesa eram interrompidas antes de concluir seu posicionamento. Em algumas ocasiões, quando conseguiam deter momentaneamente um avanço, eram flanqueadas por outras formações que surgiam de direções não previstas. Em áreas rurais, as estradas não estavam preparadas para suportar o trânsito constante de tropas, e muitas posições ficavam isoladas sem rotas de abastecimento. Em várias localidades, os oficiais decidiram permanecer no local sem esperar ordens, enquanto outros grupos simplesmente se dissolviam em meio ao movimento constante. Em todo o país, a falta de reservas organizadas impedia o envio de reforços aos pontos críticos. As novas incorporações não chegavam às frentes e eram realocadas antes de entrar em combate. Os homens recém-mobilizados reuniam-se em depósitos de recrutamento sem equipamentos suficientes e, em alguns casos, recebiam missões sem treinamento prévio. A rapidez do avanço inimigo tornava impossível completar a mobilização total planejada meses antes. Muitas divisões permaneciam incompletas e os comandantes locais tinham que reorganizar suas tropas sem manuais ou procedimentos claros. O alto comando polonês tentou estabelecer uma linha de resistência ao longo do Vístula, mas a chegada desordenada de tropas dificultou esse objetivo. Em alguns trechos do rio, as pontes já haviam sido destruídas ou estavam sob vigilância constante. Ainda assim, tentou-se criar uma nova frente usando unidades mistas e o que restava dos corpos mais castigados. Ao mesmo tempo, os contatos com os aliados não traziam respostas úteis. De Paris e Londres chegavam mensagens de incentivo, mas sem detalhes concretos sobre ações imediatas. A expectativa de apoio externo começava a enfraquecer nos relatórios internos, embora oficialmente ainda se contasse com ele. O colapso das linhas de comunicação, a fragmentação das unidades, a lentidão nos deslocamentos e a ausência de reação aliada criaram um cenário em que já não era possível manter uma estratégia centralizada. Cada grupo operava com as informações disponíveis, e nos quartéis apenas dados fragmentários eram coletados. Nesse contexto, a capacidade de reação reduziu-se a tentativas locais sem impacto geral. Paralelamente, as maiores cidades começavam a se preparar para receber milhares de soldados recuados das frentes. Mas os trens estavam ocupados, as estradas congestionadas e a incerteza dominava cada decisão. Do leste e do oeste, a dupla invasão e o fim. Enquanto ainda se combatia na frente ocidental, outro avanço inesperado transbordou as defesas polacas pela retaguarda. No dia 17 de setembro, tropas da União Soviética cruzaram a fronteira oriental sem uma declaração formal de guerra. Moviam-se em colunas organizadas, avançando rapidamente por territórios pouco defendidos. Desde o primeiro momento, as forças do Kremlin evitaram confrontos com os alemães, deslocando-se por setores que ainda não haviam sido tomados pela Wehrmacht, cumprindo assim os termos acordados secretamente semanas antes. O governo de Varsóvia, já sobrecarregado pelos ataques vindos do oeste, encontrou-se cercado. O plano de fuga para a Romênia foi imediatamente ativado. Nesse mesmo dia, as mais altas autoridades civis e militares abandonaram o país atravessando por Kut, deixando os restos do exército sem uma cadeia de comando unificada. As forças soviéticas não encontraram resistência organizada. Em muitas aldeias, a população local, principalmente ucranianos e bielorrussos, observava em silêncio ou colaborava com as novas tropas que içavam bandeiras vermelhas. As unidades polacas ainda em operação na região oriental ficaram isoladas e algumas se renderam sem lutar, enquanto outras foram cercadas e capturadas. Ao mesmo tempo, a pressão alemã continuava ininterrupta a partir do oeste. As forças blindadas cortavam linhas ferroviárias e ocupavam pontos estratégicos, enquanto a aviação bombardeava rotas de fuga de soldados e civis. Varsóvia, sitiada há dias, resistia aos ataques com artilharia pesada e bombardeios diários. A cidade, densamente povoada e sem serviços básicos, sofria os efeitos do cerco a cada hora. Paralelamente, em Brest-Litovsk, representantes dos dois exércitos vencedores realizaram uma cerimônia conjunta.
Comandantes alemães e soviéticos desfilaram na praça principal, trocando cumprimentos e coordenando a transferência de setores previamente definidos. No local, ajustes foram aplicados à linha divisória entre as duas potências. O acordo, inicialmente traçado em mapas durante o verão, foi redesenhado para permitir um controle mais eficiente. Algumas vilas tomadas pela Wehrmacht foram cedidas às forças do Kremlin, enquanto outros pontos permaneceram sob controle alemão para assegurar rotas logísticas. Nesse contexto, a cooperação entre as forças ficou visível em outras cidades, como Lviv e Grodno, onde operações coordenadas garantiram ocupação completa sem interferências. Nas regiões do sul, as últimas formações polacas ficaram presas entre duas ofensivas simultâneas. Pelo leste, colunas do Exército Vermelho avançavam da Volínia e da Galícia Oriental, ocupando áreas-chave sem encontrar oposição organizada. As rotas de fuga eram bloqueadas uma a uma. Sem contato com o comando ou acesso a recursos básicos, os destacamentos rapidamente perdiam coesão. Alguns tentaram sair do país atravessando florestas e rios em direção à Lituânia ou Hungria, abandonando o que não podiam carregar. Ao mesmo tempo, patrulhas soviéticas interceptavam aqueles que se moviam fora das principais rotas, e milhares de militares e civis foram levados à área sob controle do Kremlin sem possibilidade de retorno. Em 28 de setembro, após mais de 2 semanas de cerco, Varsóvia se rendeu. A cidade, sobrecarregada pelo colapso urbano e sem esperança de apoio externo, não podia resistir mais. A decisão de cessar o combate foi tomada pelos comandantes locais, que perceberam que prolongar a luta apenas aumentaria o sofrimento civil sem alterar o resultado. A resistência, embora exausta, manteve-se até o último momento como gesto de dignidade diante de um inimigo que já controlava tudo ao redor da capital. Com o avanço concluído e sem focos de resistência significativos, a ocupação do território já era um fato irreversível. As estruturas centrais haviam colapsado e o poder efetivo estava nas mãos dos novos controladores estrangeiros. Em muitas cidades próximas às antigas fronteiras internas, os habitantes observavam as primeiras mudanças sem compreender totalmente qual autoridade agora governava suas vidas. Enquanto as tropas estabeleciam postos de controle, depósitos e comandos administrativos, a vida cotidiana paralisava-se à espera de ordens que chegavam em outra língua, com outras regras. Não havia uma transição clara, apenas um silêncio de poder, onde o antigo havia desaparecido e o novo ainda não mostrava completamente sua forma. A cooperação entre as duas potências não se limitou ao terreno militar. Listas de inimigos comuns foram trocadas, prisões foram coordenadas e informações sobre movimentos residuais foram compartilhadas. Oficiais poloneses capturados pelos alemães foram entregues aos soviéticos se residissem em áreas agora sob seu controle. O mesmo aconteceu no sentido contrário. Essa colaboração silenciosa, embora temporária, teve consequências diretas para milhares de pessoas que foram transferidas para campos ou executadas sem julgamento. Ao mesmo tempo, ambas as potências iniciaram processos de propaganda interna, apresentando sua intervenção como necessária e legítima. Em Berlim, falava-se em restaurar a ordem diante do caos. Em Moscou, em proteger minorias e garantir a segurança regional. Com a rendição dos últimos focos de resistência no início de outubro, a campanha militar foi dada como concluída. Em apenas 5 semanas, um país de mais de 30 milhões de habitantes desapareceu do mapa político europeu. A invasão dupla, executada com precisão e sem coordenação oficial entre os aliados invasores, atingiu seu objetivo sem que as potências ocidentais interviessem diretamente. França e Reino Unido, embora formalmente em guerra com a Alemanha, não realizaram nenhuma ofensiva na frente ocidental nesse período. A Polônia ficou abandonada, fragmentada e totalmente ocupada. A partir desse momento, começou uma nova fase sob regimes opostos, mas com métodos semelhantes de controle e repressão. Nos territórios ocupados, a vida cotidiana mudou imediatamente e para milhões de pessoas o futuro ficou selado sob uma ocupação estrangeira sem data para terminar. Assim se encerrou a campanha de setembro, com um país desmembrado por duas potências que semanas antes haviam assinado um pacto secreto. As tropas alemãs e soviéticas, que entraram pelos extremos opostos,
Encontraram-se no centro e selaram ali o desaparecimento temporário de uma nação que resistiu até onde pôde. A guerra mal havia começado, mas para a Polônia, a fase inicial já havia deixado cicatrizes profundas e feridas abertas que não se curariam em breve. Escravidão, genocídio e silêncio ocidental, o futuro que permitiram. Após a ocupação alemã, os quadros do Partido Nazista implementaram um sistema de seleção em massa de poloneses destinados a serem transferidos para o Reich como mão de obra forçada, além de escolher jovens mulheres que seriam empregadas como serviçais. Hitler deixou claro ao chefe do exército, general Walter von Brauchitsch, que o objetivo era ter trabalhadores baratos e livrar a Alemanha do que ele chamava de indesejáveis. Crianças loiras que se enquadravam no padrão ariano foram separadas de suas famílias e enviadas para o território alemão para adoção. Ao mesmo tempo, Albert Förster, Gauleiter da Prússia Ocidental Danzig, provocou duras críticas entre os setores mais radicais do regime ao autorizar que um grande número de poloneses fosse reclassificado como alemães. Embora esse processo fosse humilhante, para muitos significava a única alternativa para evitar a expulsão e manter seus bens. Ainda assim, os homens não conseguiram escapar por muito tempo. Logo, seriam recrutados à força para integrar as fileiras da Wehrmacht. Em 4 de outubro, Hitler proclamou uma anistia geral que isentava de culpa os soldados envolvidos em assassinatos de prisioneiros e civis. Oficialmente, essas ações foram justificadas como uma reação ao ódio acumulado devido às supostas atrocidades polonesas. No entanto, nem todos no exército compartilhavam dessa visão. Numerosos oficiais manifestaram desconforto diante do que interpretavam como um enfraquecimento da disciplina. Um dos testemunhos mais claros surgiu na carta de um comandante de artilharia que descrevia cenas dantescas. Assistimos a horrores em que soldados alemães saqueiam e queimam casas, matam e roubam sem medir as consequências. Em suas palavras, refletia-se a indignação daqueles que viam homens adultos agindo sem consciência de seus atos, violando normas básicas e maculando aquilo que, teoricamente, deveria ser a honra do soldado alemão. O tenente-general Johannes Blaskowitz, à frente do 8º Exército, apresentou fortes protestos contra os massacres de civis que estavam sendo realizados pela SS junto com seus auxiliares da Sicherheitspolizei e do Volksdeutscher Selbstschutz. Quando Hitler ouviu seu relatório, reagiu com fúria e disse que não se podia travar uma guerra com as normas do Exército da Salvação. Qualquer outra reclamação das comandâncias militares era recebida com sarcasmo e desprezo. Mesmo assim, muitos oficiais alemães compartilhavam a ideia de que a Polônia não tinha direito a existir. Nenhum deles se opôs à invasão por razões éticas, e vários veteranos, antigos membros do Freikorps após a Primeira Guerra Mundial, recordavam seus violentos confrontos fronteiriços com os poloneses na Silésia. A campanha na Polônia e o que se seguiu funcionou como um ensaio geral para a futura Rassenkrieg, guerra racial, que Hitler preparava contra a União Soviética. Aproximadamente 45 mil pessoas, entre poloneses e judeus, morreram às mãos das tropas regulares alemãs. As Einsatzgruppen da SS fuzilaram pacientes de hospitais psiquiátricos com metralhadoras. Sob o nome secreto Operação Tannenberg, determinou-se que um destacamento desses grupos especiais operasse na retaguarda de cada exército, com a missão de eliminar ou capturar aristocratas, juízes, jornalistas, professores e qualquer figura que pudesse se tornar líder de uma resistência polonesa. Em 19 de setembro, Reinhard Heydrich informou sem ambiguidades ao general Franz Halder que seria realizada uma limpeza: judeus, intelectuais, padres e aristocratas. Inicialmente, essas ações de terror foram desordenadas, especialmente as cometidas por milícias da minoria alemã local. Mas no final de 1939, começaram a adquirir um caráter mais sistemático e organizado. Embora Hitler jamais tenha ocultado seu ódio visceral aos judeus,
O extermínio sistemático e industrial que começou em 1942 não fazia parte desde o início de um plano claramente definido. Seu antissemitismo doentio o levava a repetir a ideia de que a Europa deveria ser sunbad de toda a presença judaica, mas antes da eclosão da guerra, seus projetos visavam mais a exercer uma pressão insuportável que forçasse a imigração e não a aniquilação física. A chamada política nazista diante da questão judaica nunca foi uniforme. Na realidade, falar em política pode ser enganoso, considerando o caos institucional da Terceira Reich. O desprezo de Hitler pelos assuntos administrativos permitiu o surgimento de uma rede de organismos e ministérios que competiam entre si. As tensões entre Gauleiters, a SS, os líderes do partido e o próprio exército resultaram em uma desconcertante falta de coordenação, em contradição aberta com a imagem de disciplina e eficiência que o regime buscava projetar. Bastava um comentário improvisado do Führer, ou o desejo de antecipar-se ao que se acreditava que ele queria, para que diferentes funcionários e autoridades colocassem em prática medidas e projetos por conta própria, sem consultar outras instâncias e sem se preocupar com a coerência geral. Em 21 de setembro de 1939, Reinhard Heydrich ditou uma diretriz que estabelecia as medidas preliminares em relação à população judaica da Polônia, que antes da invasão era de cerca de 3,5 milhões de pessoas, aproximadamente 10% da população total, a maior proporção da Europa. Na zona controlada pelos soviéticos, havia cerca de 1,5 milhão, aos quais se somaram outros 350 mil que fugiram para o leste diante do avanço da Wehrmacht. De acordo com a ordem, os judeus sob ocupação alemã deveriam ser concentrados em grandes cidades com boas conexões ferroviárias, preparando assim deslocamentos em massa. Em 30 de outubro, Himmler determinou que os judeus do Gau do Varta fossem transferidos imediatamente para o território administrado pelo governo geral. As residências que deixassem deveriam ser entregues a colonos Volksdeutsch, muitos dos quais nunca haviam vivido no Reich e cuja língua mal era compreensível para os alemães. Hans Frank, que governava de forma autoritária e corrupta a partir do castelo de Cracóvia, reagiu com ira ao saber que teria que receber centenas de milhares de judeus e poloneses deslocados. Não existia nenhum plano para abrigar ou alimentar essas massas humanas, nem havia previsão sobre o que fazer com elas. Em teoria, os judeus capazes de trabalhar seriam explorados como mão de obra escrava, enquanto os demais seriam confinados temporariamente em guetos urbanos até que pudessem ser reassentados. Na prática, o confinamento em guetos, sem recursos ou alimentos suficientes, levou muitos a morrer de fome ou de doenças. Embora ainda não se tratasse de um programa de extermínio sistemático, essas decisões representaram um passo crucial nessa direção. As dificuldades de transferir milhões de pessoas para uma suposta colônia que nunca se definia levaram a considerar cada vez mais seriamente a ideia de que eliminá-los poderia ser mais simples do que reassentá-los. Uma das primeiras decisões de Hans Frank ao assumir como governador-geral da Polônia foi retirar pessoalmente a águia de prata que coroava o Castelo Real de Varsóvia, que ele associava à suposta opressão exercida pelos poloneses sobre o povo alemão. Também não demonstrou qualquer interesse na reconstrução do centro da capital, devastado pelos bombardeios da Luftwaffe, e transferiu a sede administrativa para Cracóvia, instalando-se no castelo de Wawel. A função essencial de Frank à frente do governo geral consistia em desmontar a identidade cultural polonesa. Enquanto promovia a cultura alemã através da abertura de teatros, cinemas, livrarias e museus dedicados à arte alemã, esforçava-se para marginalizar a língua polonesa e confiscar os aparelhos de rádio, proibindo sua posse para impedir que a população ouvisse seu idioma, exceto através de alto-falantes de rua que transmitiam em polonês as vitórias alemãs. Em pouco tempo, ordenou o fechamento de todos os palcos, proibindo apresentações teatrais, canções populares, concertos em cafés e qualquer expressão da música tradicional, inclusive a de Chopin. Além disso, impôs restrições que buscavam humilhar e subjugar. Aos poloneses foi proibido praticar esportes, viajar de trem,
usar restaurantes ou sentar em bancos de parques que ficaram reservados exclusivamente para alemães. Seu objetivo declarado era enfraquecer a capacidade intelectual e moral da população, promovendo em seu lugar o alcoolismo, o aborto e espetáculos teatrais baseados exclusivamente em sexo e erotismo. Outro dos crimes em que Hans Frank teve participação direta foi no desenvolvimento do Holocausto. Foi ele quem impulsionou a ideia de concentrar dezenas de milhares de judeus em um território isolado, situado na chamada reserva de Lublin, no sudeste da Polônia. Também foi responsável pela criação do gueto de Varsóvia, onde desde 1940 foram amontoadas cerca de 400 mil pessoas de origem judaica, que posteriormente seriam deportadas para os campos de extermínio de Treblinka, Belzec e Sobibor. Documentos oficiais mostram a assinatura de Frank autorizando medidas que levaram à morte de cerca de 1 milhão de judeus durante o Holocausto, além de ordenar o envio de cerca de 2 milhões de poloneses como trabalhadores forçados ao Reich, onde foram explorados quase como escravos em fábricas destinadas a abastecer a maquinaria militar alemã. Embora tenha participado ativamente da subjugação da população polonesa e da repressão de sua cultura, proibindo suas tradições, deslocando comunidades inteiras e contribuindo para o genocídio, Frank mantinha um conflito interno contraditório. Pessoalmente, não nutria um ódio profundo pelos poloneses, mas mostrava-se incapaz de desobedecer às ordens provenientes de Berlim. O exemplo mais revelador dessa tensão ocorreu em 1942, quando Heinrich Himmler apresentou-lhe um plano para deportar toda a população polonesa para um território que seria criado em uma Rússia derrotada. Frank opôs-se à ideia, o que levou em 5 de março à sua submissão a um tribunal disciplinar das SS. No entanto, conseguiu sair praticamente ileso, pois a única sanção foi aceitar a supervisão de um inspetor do NSDAP dentro da administração do governo geral. O crescente poder das SS dentro do governo geral acabou gerando confrontos com Hans Frank, que chegou a manifestar publicamente sua oposição a Himmler em vários discursos proferidos em Berlim, Viena, Munique e Heidelberg. Quando Hitler teve conhecimento desses episódios, em 16 de agosto, proibiu-o de participar de atos públicos e, em 24 do mesmo mês, o sancionou severamente, retirando-lhe todos os cargos no NSDAP. A decisão enfureceu Frank, que apresentou sua demissão como chefe do governo geral da Polônia, mas o Führer rejeitou sua renúncia e o obrigou a permanecer no cargo como Gauleiter. A partir de 1943, o governo geral, sob a direção de Frank, obteve de Hitler certa flexibilidade para aplicar uma política um pouco mais conciliatória em relação aos poloneses. Na província da Galícia, recentemente incorporada e situada na Ucrânia Ocidental, não hesitou em algumas ocasiões em fornecer armas e suprimentos a setores da resistência polonesa para enfrentar os insurgentes nacionalistas do exército insurgente ucraniano. No entanto, essa mudança revelou-se inútil. Em 15 de outubro de 1944, as tropas do Exército Vermelho entraram na Polônia e, pouco antes da retirada alemã, o governo geral foi oficialmente dissolvido. Embora saques, execuções, assassinatos e o caos tornassem a vida insuportável nas áreas sob domínio nazista na Polônia, do outro lado da nova fronteira, na parte controlada pelos soviéticos, os poloneses também não encontraram melhores condições. O ressentimento de Stalin em relação à Polônia arrastava-se desde a Guerra Polaco-Soviética e a derrota que o Exército Vermelho sofreu na Batalha de Varsóvia de 1920, conhecida pelos poloneses como o Milagre do Vístula. Naquela ocasião, Stalin foi duramente criticado por não ter assegurado o apoio do primeiro exército de cavalaria às forças do Marechal Mikhail Tukhachevsky, um erro de graves consequências. Anos depois, em 1937, aproveitou os expurgos para ordenar a execução de Tukhachevsky com acusações forjadas, iniciando assim a sangrenta purga do Exército Vermelho. Durante a década de 1930, o NKVD, em sua campanha de acusações de espionagem, encontrou um alvo fácil na grande comunidade polonesa residente na União Soviética, composta em grande parte por militantes comunistas que foram perseguidos e usados como bodes expiatórios nos processos repressivos.
Nikolai Yezhov, à frente do NKVD durante o Grande Terror, desenvolveu uma verdadeira obsessão com supostas conspirações polonesas, no âmbito da Ordem 00485, emitida em 11 de agosto de 1937. Os poloneses foram implicitamente definidos como inimigos do Estado. Após apenas 20 dias de prisões, torturas e execuções, Yezhov entregou um relatório a Stalin, que respondeu com aprovação. Excelente. Continue rastreando e limpando este lixo polonês. Elimine-o pelo bem da União Soviética. A campanha especificamente dirigida contra os poloneses durante o Grande Terror levou à detenção de 143.810 pessoas acusadas de espionagem, das quais 111.091 foram executadas. A probabilidade de um cidadão polonês ser fuzilado nesse período era 40 vezes maior do que a de qualquer outro habitante da URSS. De acordo com o Tratado de Riga de 1921, que pôs fim à Guerra Polaco-Soviética, a Polônia ficou com territórios do oeste da Bielorrússia e da Ucrânia, colonizando-os com veteranos das legiões do Marechal Józef Piłsudski. No entanto, após a entrada do Exército Vermelho no outono de 1939, mais de 5 milhões de poloneses passaram a estar sob domínio soviético. Para Moscou, qualquer expressão de patriotismo polonês era, por definição, contra-revolucionária. O NKVD então deteve 109.400 pessoas, das quais a maioria acabou no Gulag, e 8.513 foram executadas. A repressão soviética atingiu todos aqueles capazes de encarnar ou preservar o espírito nacional polonês. Proprietários de terras, advogados, professores, padres, jornalistas, oficiais e funcionários. Tratou-se de uma estratégia consciente de luta de classes e eliminação das elites nacionais. A Polônia Oriental, ocupada pelos soviéticos, foi dividida. A Zona Norte anexada à Bielorrússia e a Sul incorporada à Ucrânia. As deportações em massa para a Sibéria e Ásia Central começaram em 10 de fevereiro de 1940. Sob temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, regimentos de fuzileiros do NKVD escoltaram 139.794 poloneses da primeira onda. Gritando e batendo nas portas, notificava-se às famílias selecionadas qual seria seu novo destino. Soldados do Exército Vermelho, acompanhados por milicianos ucranianos e liderados por um oficial do NKVD, invadiam os lares apontando armas e lançando ameaças. Revistavam armários, viravam colchões e procuravam armas supostamente escondidas. A um oficial da família Adamczyk disse: "Vocês fazem parte da elite polonesa, senhores e dominadores. São inimigos do povo." Entre as frases mais repetidas pelos agentes estava: "Quem foi polonês sempre será um kulak." As famílias tinham apenas alguns minutos para se preparar para a transferência forçada, sendo obrigadas a deixar suas casas e fazendas sem possibilidade de resistência. A maioria ficava paralisada diante de tal destino. Homens, adultos ou crianças eram forçados a se ajoelhar contra a parede, enquanto as mulheres apanhavam às pressas o pouco que podiam levar. Uma máquina de costura que talvez lhes permitisse sobreviver no exílio, utensílios de cozinha, roupas de cama, retratos de família, uma boneca de pano ou livros escolares. Alguns soldados soviéticos mostravam abertamente seu desconforto e, em voz baixa, chegavam a se desculpar. Em casos isolados, permitia-se que as famílias ordenhassem uma vaca ou sacrificassem uma galinha ou um porco pequeno para ter algum alimento na viagem que os esperava. 3 semanas em vagões de gado. Todo o resto deveria ser abandonado. Assim começou uma nova diáspora polonesa, marcada pelo deslocamento forçado e sofrimento.